Oi, gente, tudo bom? Olha, eu fico na expectativa para nossa conversa através do nosso podcast Fala Aí. A gente sempre tem aqui um bom bate-papo com uma pessoa mais do que especial. E hoje a gente vai falar exatamente dos nossos pensamentos. E já quero te fazer uma pergunta: o que anda aí passando pela sua cabeça no dia a dia, hein? Para a gente tentar tirar dúvidas, falar sobre os pensamentos disfuncionais. Já ouviu isso? Pensamento disfuncional, é que a gente trouxe uma especialista, minha queridíssima amiga, psicóloga, Marcilene Abreu. Doutora Marcilene, primeiro uma alegria, mais uma vez, fazer um cafezinho, espero que esteja bom. Tá Esse ótimo. cafezinho dessa quarta-feira tá bom? Tá ótimo. Vamos falar um pouco de pensamento? Vamos falar desse assunto tão importante. Boa tarde, Conceição. Boa tarde a todos os nossos amigos internautas que estão ligadinhos aí do outro lado. E hoje nós vamos trazer essa temática que é muito importante, os pensamentos disfuncionais. Então, em algum momento da nossa vida, eles aparecem, eles surgem sutilmente, causando muitos prejuízos. Então, Agora, é isso que nós vamos abordar hoje. Agora, Marcilene, eu estava a semana inteira esperando por hoje e pensando no que eu estava pensando. Parei um pouco de novo, vou pensar o que realmente passou pela minha mente nesses dias que a gente estava aí aguardando o nosso podcast. Aí me veio a lembrança de uma expressão latina que a gente cresce ouvindo: mente sã, corpo são. Queria que você falasse um pouco, deve ser uma frase muito do seu dia a dia também como psicóloga, não? É uma frase que ela tem muito sentido e realmente, de fato, ela faz jus a essa expressão, porque se a minha mente está saudável, o meu corpo, consequentemente, vai refletir essa saúde. Da mesma forma, se a minha mente está adoecida, o meu corpo vai começar a apresentar sinais de alerta, de adoecimento, através das doenças psicossomáticas, que são as doenças ocasionadas pelo adoecimento mental, pelo adoecimento emocional. Então, realmente, mente sã, corpo sã. Mente adoecida, corpo adoecido. Agora, a gente vai trazer uma imagem do nosso cérebro, porque a gente sempre pensa na mente, mas a gente tem o nosso cérebro, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o cérebro e a nossa mente. Aqui a gente tem uma imagem de um cérebro saudável, é isso? Sim, essa imagem, essa anatomia é uma demonstração perfeita de um cérebro saudável. O que muitas pessoas não sabem, Conceição, que o cérebro, ele é um músculo, tal qual outros músculos da região do corpo humano. Então, assim como eu preciso exercitar e cuidar dos outros músculos que eu tenho, as mulheres aí principalmente, elas se preocupam muito com os glúteos, né? E ter o músculo dos glúteos sempre ali em dias, sarado, abdômen, pois o cérebro também ele precisa ter uma atenção especial. Então, se esse músculo ele não é tratado, ele não é exercitado, chega um momento que ele vai apresentar desgaste, ele vai apresentar atrofias, ele vai apresentar uma disfuncionalidade em decorrência de não ter essa atenção com a alimentação, com a estimulação cognitiva, que é muito importante. Então, essa é a perfeita imagem de um cérebro saudável. Agora, assim, a gente vai na academia, não é? E a gente acaba exercitando um músculo. Vai, puxa aí, faz um peso, né, gente? Agora, como é que a gente exercita a mente? Existem várias formas, inclusive... Ou exercita o cérebro, exercita que é o cérebro, porque se você exercita o cérebro, você já está falando ali de mente também. O cérebro, ele faz as conexões neurológicas que são ativadas através da mente, através dos pensamentos. Então, existem várias formas muito práticas de exercitar o cérebro, como exercício de memorização, né? Hoje, a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, mas ela traz também alguns malefícios, como, por exemplo, você ficar condicionado a ter informações sempre em busca dessa questão tecnológica. Algumas pessoas não sabem sequer o próprio número de telefone, né, porque já está tudo ali na agenda do celular. Então, exercitar o cérebro através da leitura, através de atividades motoras, através de estimulação cognitiva, como exercício da memória, como atividades artesanais, tudo isso é o exercício do cérebro.
né? Então, isso pode ser praticado diariamente, de forma muito simples, muito sutil, e você vai estar estimulando esse funcionamento dentro de uma rotina saudável. Agora a gente vai colocar uma outra imagem que é exatamente entrando no tema da nossa conversa de hoje, que é uma mente aí disfuncional. O que é isso? Porque a gente vê aí uma mente, né, gente, e tá vendo pegando fogo. É isso? Tá quente tá aí, quente, né? Tá quente, tá igual Manaus, pegando fogo. Sabe, Conceição, eu tenho uma prática que eu tenho como hábito, quando alguma pessoa vem me falar alguma informação, porque assim, o nosso cérebro, a nossa mente é como se fosse um HD de um computador, né? Igual a memória de um equipamento eletrônico. Quanto mais informações você coloca, mais ela vai ficando saturada. E existem informações que são desnecessárias. E às vezes as pessoas vai acumulando, vai fazendo acúmulos de informação que não tem nenhuma funcionalidade para ela, acúmulo de preocupações que não traz nenhum benefício a ela, que poderiam ser deletadas, que poderiam ser descartadas, né? Então, eu mesmo como prática, eu tenho, quando alguém vem me trazer algum conteúdo, eu pergunto, eu preciso realmente saber disso? É necessário que eu tenha essa informação? Porque a curiosidade também aguça, né, esse acúmulo de informações. Então, essa imagem aí desse cérebro é um cérebro que já está esquentando, né? Parece-me que já tem aí uma sobrecarga de pensamentos, uma sobrecarga de ataques, de informações que poderiam realmente ser revisto e ser considerado somente aquilo que realmente te traz algum benefício, somente aquilo que lhe é necessário. Às vezes as pessoas, nós mesmos, a gente entra em situações que nem nos pertencem, mas que vai trazer mas que vai se apropriando daquilo, vai trazer alguma consequência, desnecessariamente, que vai trazer uma consequência. Agora, Marcelene, você é especializada em ansiedade, estresse e depressão. Um tripé que a humanidade hoje conhece muito bem, infelizmente. Nós estamos na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, nós temos uma taxa, um índice cada vez maior de pessoas com depressão. E o Brasil é campeão em depressão, tá lá no topo. Depressão, ansiedade, isso muito pós-pandemia também, sim, não é, Marcelene? Vamos falar sobre esse pensamento disfuncional. Porque se essa palavra puder remeter a algum tipo de problema, já está mostrando aí que o pensamento acabou saindo do eixo, né? Sim. Eu queria que você pudesse explicar, porque dentro da psicologia, dentro de todo o conhecimento que você certamente já adquiriu, como que a gente analisa esse pensamento disfuncional? E quando que a gente percebe que nós estamos recebendo essa descarga de forma muito negativa? Essa expressão de pensamento disfuncional, ela está relacionada àquilo que me traz algum sofrimento, algum nível de adoecimento. Então, quando eu alimento um pensamento que não vai me trazer nenhum benefício, ele já vai me trazer uma disfuncionalidade. O nível de adoecimento, ele é percebido quando esse pensamento, quando essa disfuncionalidade começa a interferir na minha vivência. Quando esse pensamento começa a desencadear em mim comportamentos limitantes. E isso vai acumulando, sendo uma somatória, e vai chegar ao nível que eu não vou mais ter o controle sobre essa situação. Então, esses pensamentos disfuncionais, eles vão dar vazão a sentimentos disfuncionais que, consequentemente, vão resultar em comportamentos disfuncionais. Então, é uma cadeia, não é tão somente eu pensar algo que não me favorece, não é tão somente eu pensar algo que é ruim para mim. Esse pensamento vai dar fruto a um comportamento que vai me gerar prejuízos, inclusive nos meus relacionamentos, porque uma vez que eu tenho uma vivência, uma convivência com o outro, então da mesma forma o outro também vai ser impactado com um comportamento disfuncional que eu possa ter. Então, assim, o pensamento, ele interfere, ele influencia no que você faz, no que você sente e como você se comporta, é isso? Exatamente. Tem uma expressão que ela é repetida equivocadamente, as pessoas elas falam, eu agi sem pensar. Não existe esse agir sem pensar, não existe. Porque antes de você tomar uma atitude, de você ter uma ação, você processou essa informação.
Então, ela surge como um pensamento, Sim. ela evolui para um sentimento que vai resultar em um comportamento. Ou você pode ter um sentimento que ativou um pensamento, mas também vai resultar em comportamento. Então, nada é sem pensar. Tudo teve uma origem antecedendo aquele comportamento. Eu acho que eu estava falando aqui no início, que eu passei até chegar o dia de hoje, assim, esses dias pensando nesse momento. E comecei a pensar em função da nossa conversa, do tema que a gente está abordando, que é tão importante, o que passava pela minha mente. Tem coisas que eu até gostei, mas outras coisas não. Queria mandar embora e me parece que não vai embora aquele pensamento. Esse pensamento automático, sabe? Quando eu quero pensar na Marcelene, quero pensar na minha amiga psicóloga, os assuntos maravilhosos que a gente vai abordar, e de repente aparece no meio do teu pensamento um pensamento que eu não chamei, que eu não quero estar pensando, mas é que ele se infiltra ali. O que é isso? Esses pensamentos intrusivos, Conceição, eles vão aparecer sempre. Intruso mesmo. São intrusivos e não são agradáveis, né? Agora, é uma batalha vencida, porque não tem como você vencer um pensamento. Não consegue. Não tem. E o que você vai fazer, então? Você vai conversar com esse pensamento, você vai acolher esse pensamento, você vai deixá-lo ali acomodado ao ponto dele se aquietar. Porque se eu falar para você, não pensa no elefante branco, automaticamente eu já pensei aqui. Eu não estava pensando, eu já pensei. Elefante branco. Então não adianta só falar para você, não pensa nisso. Não, eu vou pensar, eu vou acolher. Não dá para você trocar. Só um exemplo. Eu estou pensando em algo que eu não quero, que me faz mal, sabe? Algo que vai me deixar com a autoestima muito lá embaixo. Eu não tenho como trocar. Assim, vou trocar por um pensamento positivo. As estratégias que nós utilizamos na terapia são as ressignificação, tá? Então, como terapeuta cognitiva, nós trabalhamos com fatos e evidências. Então, esse pensamento disfuncional, esse pensamento intrusivo, eu vou refletir sobre ele, eu vou buscar fatos e evidências que comprovam o pensamento que eu estou alimentando, ou eu vou buscar fatos e evidências que destruam esse pensamento. Tá? Então, não é tão somente para de pensar ou não pensa nisso. Não, eu vou ser racional, tá? Vou trazer aqui para o nosso, que talvez possa ser a sua preocupação em pensar no dia de hoje do podcast. E se faltar energia de novo? E se chover, né? Então, eu vou buscar fatos e evidências. Não é uma realidade toda quarta-feira faltar energia. Não é uma realidade ter imprevisto toda quarta-feira. Então, eu vou me ater aos fatos e evidências. E com isso, eu vou ressignificando o próprio pensamento para que ele possa perder a sua força e a sua intensidade. Então, eu vou ressignificar com coisas palpáveis, reais, e não suposições, especulações. Porque os pensamentos intrusivos, eles vêm como especulações, ele vem como achismo, ele vem como suposições, e suposições não são evidências. Será que se pode, em algum momento, uma pessoa que tem esse pensamento, que muitas vezes você nem sabe que esse tipo de pensamento tem um nome, não é? É um pensamento intrusivo, falei certo? Certo. Intrusivo, é bem intruso, sabe mesmo, gente? Mas a pessoa pode já acordar, sabe? Sem que ela queira, já ver aqueles pensamentos negativos, como se nada fosse dar certo naquele dia. E a pessoa achar que ela está... adivinhando, nossa, eu acho que isso vai acontecer mesmo, porque isso está vindo, prevendo isso, será que eu estou prevendo isso, será que vai acontecer algo? Isso tem a ver com um número tão crescente de pessoas hoje depressivas? Olha, o número de pessoas adoecidas com a depressão, ela varia de vários fatores. Esses pensamentos disfuncionais ou pensamentos intrusivos, eles têm muito a ver com as crenças limitantes que eu alimentei durante a minha vivência. Essa crença não tem nada a ver com espiritualidade? Não. Quando eu falo de crenças disfuncionais, é aquilo que eu acredito ser verdade. Tá? Então, assim, o ambiente ele vai favorecer, vou já trazer um exemplo. O ambiente vai favorecer... as pessoas ao meu redor, elas vão ter influência na formação da minha personalidade. Então, por exemplo, se eu cresci
dentro de um ambiente onde a agressão, o adultério, a falta de respeito foi muito frequente, então eu vou crescer acreditando que isso é uma regra, né? Se eu cresci, se eu convivi com pessoas como base de mentiras, eu vou ter dificuldade em confiar nas pessoas. Então, essas crenças disfuncionais, elas vão sendo formadas de acordo com a minha vivência, de acordo com aquilo que eu vivi na minha história de vida pregressa. Então, esse pensamento pessimista, né, que é o que você trouxe aí, a pessoa já acorda achando que nada vai dar certo, é porque ela teve distorções cognitivas alimentadas ao longo da sua vida, tá? Muitas vezes ela cresceu dentro dessa negatividade, você não consegue, você é burra, você não vai ser nada, nada dá certo para você, você faz tudo errado, e essa pessoa ela vai internalizando isso como verdade. Né? Um exemplo muito comum, Conceição, de pessoas que alimentam esse pessimismo, isso é tão comum quando às vezes você vai oferecer uma rifa, você vai oferecer um sorteio para alguém e a pessoa diz assim, eu vou comprar para ajudar porque eu nunca ganho. Eu nunca ganhei, já tá. Que afirmação, né, gente? Como eu posso ter plena convicção de que uma coisa vai acontecer se ela ainda nem aconteceu? Nem aconteceu. Mas eu já estou alimentando dentro da minha crença disfuncional de que eu sou azarada, de que eu não tenho sorte, de que eu não vou ganhar, né? Então, isso tudo, eu trouxe esse exemplo Sim. de uma forma muito corriqueira e muito simples para você entender que aquilo que eu alimento não é baseado no agora, é baseado no que antecedeu esse momento, formou a minha história. Então, nem sempre eu devo confiar no que penso, é isso? Não, você vai analisar aquilo buscando fatos e evidências. Então, o pensamento não me define? Não me define. Tá passando uma coisa ruim, eu não vou... Não, isso não tá me Qual definindo. é a evidência disso? Né? Quais são os fatos que sustentam esse pensamento? Pessoas que já passaram por traições nos relacionamentos têm dificuldade de ter uma nova vida, porque elas vão se basear naquela história frustrante que ela teve no passado. Agora, não é justo você trazer uma conta de alguém que consumiu lá no passado para alguém no presente. Então, você tem que analisar o momento atual, fatos e evidências. Vamos analisar uma mente bem da geração que a gente está vivendo, né? Uma mente computacional. Olha esse nome. Gente, cibernética. Cibernética, né? Mesmo. Faz uma leitura, Marcelene, dessa mente aí, o que você vê? Olha, se eu tivesse o poder de passar uma borracha aí, né? De por alguns momentos fazer esse detox na juventude, em nós mesmos, né? Porque nós todos fomos contaminados com esse acúmulo, com esse excesso de informações, com esse excesso de tecnologia. Então, essa mente aí, ela está extremamente bombardeada, e isso nos condiciona a sermos pessoas imediatistas. Por quê? Porque essa tecnologia, ela vai nos condicionando a comportamentos acelerados e nós não temos sequer a paciência mais de uma conversa tranquila. Tomando um cafezinho. Um biscoitinho. Exatamente. Né? Parar para ver o pôr do sol, contemplar a natureza. Não temos mais essa prática. Por quê? Porque o tempo se tornou escasso. O tempo está dominando a humanidade, né? Então, tudo ali é dentro de uma velocidade 2x, né? Se você que ouve aí o WhatsApp no 2x, cuidado que você pode ter uma estafa mental. E você pode dificultar os seus relacionamentos, porque quando você estiver conversando com alguém no ao vivo, você não vai ter paciência de ouvir a fala dessa pessoa. Esse WhatsApp 2x é quando você coloca lá para acelerar? Sim. Eu nem vou falar aqui. Nem vou falar uma pessoa muito perto traz de mim que faz isso. Isso traz tantos prejuízos, Conceição, porque até a interpretação
da fala, ela acaba sendo distorcida, porque quando você acelera, você muda até o tom da voz da pessoa. Não, e dá para ouvir, para entender alguma coisa quando você está... Isso já demonstra a falta da própria paciência da pessoa. Impaciência. A impaciência, na verdade. Então, essa mente aí que nós estamos vendo, ela está totalmente sobrecarregada. E nós estamos... Isso pode... Desculpa, Marcelene, mas isso pode... Essa sobrecarga mental que a pessoa está recebendo, porque a gente está falando, não está falando de uma informação que a internet traz. A gente tem um mundo aqui, ó, na palma na palma da sua mão. Isso pode acarretar o quê mentalmente para uma pessoa? Pode acarretar prejuízos altamente danosos. Primeiro, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo problemas neurológicos como amnésia temporária. Tá? Então, a estafa mental, ela pode trazer ao indivíduo, ela pode levar o indivíduo a um apagão mais, de uma forma mais esclarecida, né? Ocasionar um apagão de uma amnésia temporária, onde a pessoa ela se desconecta totalmente do mundo atual e ela vai precisar de um espaço de tempo. Algumas pessoas elas voltam mais rápidas, outras vão gradativo, mas é um risco muito grande, porque o nosso cérebro ele é formado por conexões neurológicas. Então, esse acúmulo, eu costumo dizer, eu faço assim uma comparação, assim, uma analogia muito simplificada, como se fosse um quadro de energia elétrica, com aquelas fiações coloridas, ali são as nossas conexões neurológicas. Se elas se cruzam, se elas se misturam, ela pode dar aí um apagão, ela pode causar um curto-circuito, né? Então, esse acúmulo de informação, esse nível de sobrecarga mental, ele pode causar muitos problemas sérios, neurológicos, emocional e físico também. Minha amiga, vou colocar aqui uma palavra que certamente todo mundo em algum momento já ouviu, está ouvindo ou vai ouvir, que é o TOC. Tá aqui, transtorno obsessivo compulsivo. Sim. Você sabe que eu já me peguei voltando algumas vezes para ver se eu fechei a porta lá de casa. Digo, será se eu desliguei a chapinha? Já voltei para casa. Eu não consigo ver um copo sujo. Eu levanto e vou lavar. Se você me convidar para ir na sua casa, me desculpe se eu olhar algo. Já olha só, eu vou ter que me convidar para... Fique à vontade. Sério? Gente, a minha irmã até fala isso. Não, você é ótimo para visitar, porque... Mas é verdade, assim, eu não consigo. Eu preciso ver tudo muito bem alinhado. Eu acho que em casa você já percebe que eu todo tempo estou alinhando aqui e tem essa situação. Você vê um copo, eu preciso voltar e preciso lavar aquele copo. Senão eu não consigo dormir se tiver um copo sujo. Mas assim, eu sempre entendia que isso era uma coisa natural, até me apresentarem o toque. E eu comecei a dizer, será que eu tenho toque? Olha, Mas ele me fala o que é esse toque. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Se nós formos observar a nós mesmos, todos nós temos um nível de toque. Né? Eu mesma tenho toque de simetria. Simetria? Você está vendo que está desalinhado o seu copo com a sua xícara. Eu vou ajustando e, enfim. Mas isso não é um problema. O que se torna problema é quando esse transtorno se torna transtorno, quando ele começa a interferir na sua vivência, isso. Trazendo comportamentos limitantes. Aí se torna um problema, tá? E o que pode se configurar esse toque? Eu não posso ver um copo sujo, só que você tem variantes. O transtorno obsessivo compulsivo, ele vai girar em torno de dois ou três comportamentos repetitivos, entendeu? Então, ele vai trazer uma limitação dentro desse comportamento através dos pensamentos intrusivos, ou seja, a pessoa que sofre com transtorno obsessivo compulsivo, ela acredita que se ela não fizer aquele ritual, algo vai acontecer de ruim.
Então, por exemplo, quando eu falo de lavar um copo, mas assim, algumas vezes você precisa repetir alguma atitude que você acabou de fazer. sim, o que você faz, você fica incomodado, não chega a ser um transtorno. O transtorno é algo adoecedor e causa muito sofrimento, causa desgaste, causa cansaço. Imagina, eu já tive pacientes que passam a tomar banho de 1 hora a 1 hora e meia, cronometrado pela mãe. De 1 hora a 1 hora e meia, lavando o cabelo, voltando para lavar, sem sair do banheiro. Para se vestir, voltar para checar a fechadura, voltar e sem poder pisar na linha. Então, o transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, é aquilo que passa a interferir na sua rotina. Você chegar na sua pia, lavar um copo, você se sentir incomodada, mas você não vai deixar de ir a um compromisso porque o copo está lá na pia. Você não vai deixar de assumir as suas responsabilidades porque o copo está lá na pia. O paciente de toque, ele não vai conseguir exercer a tarefa enquanto ele não fizer aquele ritual. Então, são rituais, né, que ele precisa fazer porque ele acredita que se ele não fizer, o pensamento intrusivo dele é de penalidade. A minha mãe vai morrer, algo ruim vai morrer, algo ruim vai acontecer, desculpa, né? Então, essa minha paciente que eu falei aí, que passava de 1 hora a 1 hora e meia tomando banho, ela não podia assistir noticiário, porque toda notícia ruim que ela ouvia, ela acreditava que a responsabilidade era dela. Porque eu não fiz isso, aconteceu isso. Né? Então, realmente é algo muito desgastante para o paciente. São pessoas que sofrem muito, que têm cansaço físico, porque imagina você repetir a mesma coisa exaustivamente. Né? Então, o que você tem nem de perto chega a ser um transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Bom, Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele causa comportamentos limitantes. Agora, a gente, analisando bem o toque e o que esse toque representa, quando a gente fala de obsessões, a gente fala de compulsões, tem a ver isso tudo com aqueles pensamentos repugnantes? É um pensamento repugnante? Porque, assim, vamos trazer para a nossa realidade, Marcelene, a gente tem visto pelos meios de comunicação muitos atos de violência. A internet está cheia de atos de violência. Hoje as pessoas gostam, eu fico assim impressionada. Como que alguém pode gostar de ver, sabe, atos tão violentos acontecendo, as pessoas param para ver. É impressionante isso. Além de ver, é impressionante pessoas que praticam esses atos. Cai algo, a pessoa já vai e quer, na violência, resolver um problema. A gente tem visto isso em vários lugares. Sim. O que representa essa violência? Isso tem a ver com um ato de obsessão? De alguém acreditar, sabe, que aquela pessoa estava chegando perto, ia fazer mal, ia puxar uma arma e já foi se revidando. Tem a ver com isso? O excesso de trabalho, o estresse pode causar isso em alguém? O nível de estresse, ele pode causar, sim, um nível de tolerância menor, né? As pessoas estão cada vez mais intolerantes porque estão cada vez mais dentro de uma rotina acelerada, o acúmulo de estresse, a ausência de descanso, a ausência de desconectar-se dentro de muitos compromissos, de muitas funções. Mas, assim, cada caso, Conceição, é um caso. Não tem como fazer uma generalização de todas as situações. Agora, o paciente de toque, a pessoa que desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo, geralmente ela vem de um trauma, que ela sofreu um trauma muito grande. Ou ela passou por abuso, ou ela passou por perdas, ou ela passou por um luto que não foi elaborado, agressões, e então ela vai desenvolvendo essa obsessão, essa compulsão como uma compensação para esse sofrimento. Né? Então, ela vem resultante de uma dor muito grande, uma dor emocional. Logo no início dessa nossa conversa, você colocou que quando você tem um problema físico, você vai no clínico, rapidamente ele vai observar, ou está sentindo alguma dor no coração, você vai no cardiologista, faz um eletro e ali você tira todas as suas dúvidas. Mas com a sua mente, só você pode observar que a sua mente está adoecida. Quais são esses sinais? Como é que eu percebo
que eu já estou precisando de ajuda. E o que leva alguém, além do estresse, mas assim, em que momento essa mente poderia ser apenas um pensamento, sabe, automático? Passou lá um pensamento que você não queria, mas tudo bem. Eu já enxerguei, ele já foi embora. Em que momento isso passa a ser uma preocupação? Como eu sempre falo para os meus pacientes, a melhor maneira de tratar qualquer problema emocional é o autoconhecimento. Então, eu vou buscar em mim me autoavaliar. Então, eu vou percebendo como é que eu estou me relacionando com as pessoas. Eu posso fazer ali também uma pesquisa de investigação com as pessoas do meu convívio, mas não é algo tendencioso. Eu preciso estar aberta a ouvir respostas sinceras e a aceitar também aquilo que possa ser uma realidade, né? Então, dentro desse autoconhecimento, dentro dessa sondagem, eu vou tendo uma percepção, eu preciso estar com meus exames laboratoriais em dias também, porque eu posso medir o meu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, eu posso medir aí algumas substâncias que podem estar desreguladas, então eu preciso estar totalmente em dias com o meu corpo, com o meu ciclo social e com a minha mente. Então, a OMS, ela considera um indivíduo saudável se ele está psíquico e social. Então, eu vou me autoavaliar e vou fazer também ali uma sondagem com o meu núcleo familiar, com o meu núcleo social, para eu ter uma percepção de como eu estou me comportando, de como eu estou me relacionando dentro do meu dia a dia. Às vezes, a própria pessoa não consegue perceber, mas a família ela já consegue ter alguma informação, porque qualquer mudança de comportamento é passivo de observação. Ok. Tem perguntas, né, gente? Vamos para as perguntas aqui. Conversa boa, né? Regada com esse cafezinho delicioso. E a Ana Beatriz Marcelene, lá da Rua Barcelos, ela pergunta, doutora, como podemos limpar a nossa mente desses pensamentos negativos? Fazer uma faxina, sabe? Manda embora. Fazer uma faxina, ressignificando, buscando fatos e evidências para que esses pensamentos possam ser enfraquecidos. Então eu anoto, quando eu estiver pensando, eu vou lá e anoto. E assim, se eu tenho, por exemplo, um acúmulo de compromissos para o dia seguinte e eu fico repassando esses compromissos na minha mente, adote um bloco de anotações. Porque quando você... E não precisa ser papel, você pode anotar no seu celular, no seu bloquinho de anotações, você pode ter o seu planner, você pode ter a sua agenda, porque uma vez que você tira daqui e coloca no papel, você já vai colocando ali dentro de um compromisso que você vai lembrar depois e você não vai precisar reforçar essa memorização para que você não esqueça. Então, ressignificar, organizar a sua agenda, organizar os seus compromissos dentro de uma rotina organizada. Isso tudo pode ajudar muito. Ok, mais uma pergunta? O Lucas, da Aparecida. Doutora, fiquei desempregado e não consigo manter a minha mente saudável. Só tenho pensamentos destrutivos. O que posso fazer para me libertar? Primeira coisa, Lucas, é você buscar outras estratégias para conseguir a provisão financeira que você tem. Por quê? Ficar só preocupado, estou desempregado, não fazer nada, infelizmente a sua conta bancária não vai mudar essa realidade. Sim. Né? Então, quando a gente fala aqui de fatos e evidências, estou desempregado, ok, não deu certo aqui, então vou tentar aqui. Eu vou me mover em direção da solução desse problema, porque só ficar reforçando isso como um peso não vai mudar a realidade. Estou desempregado, ok, então eu vou buscar uma atividade informal, temporária, provisória, ou vou buscar outra vaga no mercado de trabalho, e assim eu vou agindo dentro da minha necessidade e da minha realidade. Ok. Mais uma pergunta? A Patrícia do Educandos, como melhorar o toque? Primeira coisa, busque ajuda profissional. Tratamento para toque é conciliado psicólogo e psiquiatra, porque em alguns casos mais extremos precisa ter ação medicamentosa. E na terapia você vai ter ali, você vai receber orientações para ativação comportamental que vão ajudar também nessa rotina adoecida com o transtorno obsessivo compulsivo. E lá na terapia o psicólogo vai tentar aprofundar qual foi a raiz desse toque, trazendo a conscientização da realidade, e os sintomas não tem cura para toque, mas a gente consegue conduzir o paciente para uma vivência dentro dessa realidade,
regulada, ok? A gente ouve falar muito sobre a lei da atração, né? Você pensa coisa positiva, planeja, já vê o que pode acontecer lá na frente, começa a idealizar esse futuro maravilhoso, né? A lei da atração te fala isso. Sim. Como que a gente treina a nossa mente, já que esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos automáticos, eles passam, eles frequentam tanto a nossa mente sem que a gente queira? Como é que a gente treina a mente para que ela realmente seja uma mente mais saudável e para que a gente tenha esses pensamentos positivos no nosso dia a dia? O que traz o pensamento disfuncional, esses pensamentos intrusivos, são as distorções cognitivas, a forma como eu olho para determinada situação. Então, eu costumo dizer, Conceição, que toda situação ela tem um ângulo de visão favorável. Até aquilo que parece ser catastrófico, ela tem um ângulo de visão favorável. Então, eu vou buscar olhar para essa situação, para esse pensamento, naquilo que possa me trazer benefício, tá? Então, eu vou fazer essa ressignificação, eu vou fazer essa substituição por algo, e não é só especulação, não. São fatos reais, evidência, porque como filtro mental, nós temos ali, nós temos a tendência a absorver o que é de mais ruim. Mas se eu for trazer para uma estatística real, o que é ruim não é uma prevalência. Então, eu vou trazer uma estatística real dentro de uma realidade. Então, por exemplo, às vezes, uma fala muito repetida também que a gente costuma ouvir. Alguém liga para você, naquele momento você não atende. Aí a outra pessoa fala, toda vez que eu ligo, você não atende. Peraí, será que isso é uma verdade? Vamos puxar aqui o histórico de ligação? Quantas vezes você me ligou essa semana e eu falei com você? Isso é analisar uma realidade. Sim. Tá? Então, eu vou trazer uma ressignificação dentro de fatos e evidências. E eu vou voltar o meu olhar para aquilo que me favorece e não aquilo que me prejudica. Então, é acreditar que esse pensamento, tipo, não me pertence, né? Aquilo que está me causando dor, eu posso estar criando, é isso. Eu posso estar criando, maximizando, aumentando, né, dentro daquilo que realmente não tem tanta relevância assim. Então, eu vou parar, analisar e vou vou fazer uma reflexão real e não uma reflexão ilusória. Ai, é muito boa essa conversa, né, gente? Mas onde que a gente encontra? Eu sei que tem muitas pessoas que talvez nesse momento tenha sido a primeira vez que parou para pensar no que pensa, sabe? Porque a gente, é o que eu estava falando, né? A gente muitas vezes não para pensar no que nós estamos pensando, Sim. naquilo que está realmente nos influenciando no dia a dia da nossa vida. E onde que a gente encontra você? Então, eu tenho uma estratégia, só para a gente fechar aqui, que eu trabalho em consultório, que eu chamo de empoderamento. Né? Por quê? Quando eu passo a identificar a origem dos meus pensamentos disfuncionais e eu passo a aprender a ressignificá-los, eu não só tenho maior conhecimento de mim mesmo, como também passo a entender o outro. Então, isso é maravilhoso, isso é libertador, isso é revelador, né? Então, o fato de você saber lidar com os pensamentos disfuncionais, ressignificá-los, não significa que eles não vão mais aparecer. No entanto, você vai ter o domínio sobre eles e não eles mais o domínio sobre você, tá? Então, eu estou aqui bem pertinho no edifício The Place, aqui na Belo Horizonte, né? Pertinho da gente aqui. Bem pertinho no edifício The Place, no 13º andar, na sala 1303. Lá você pode me encontrar e marcar um horário. E nas redes sociais também. Nas redes sociais, você pode seguir o nosso Instagram, @MarcileneAbreuPsicóloga. Pode mandar mensagem, lá também tem as minhas linhas de contato. E eu estou aqui aberta para atender todos que me procurarem. Minha amiga querida, eu amei essa conversa, foi boa, né, gente? Eu tenho certeza que eu vou pensar como foi bacana conhecer melhor o meu pensamento, né? Eu acho que a gente pensar nisso faz toda a diferença. Faz sim, faz sim. Toda a diferença. E fazer um detox mesmo daquilo que não quero pensar. Acho que você nos ajudou a nos libertar disso. Limpa, né? Aquilo que não te traz nenhuma alegria, nenhum favorecimento e só reserva e guarda aquilo que você vai ter proveito, funcionalidade. Aquilo que não te acrescenta, descarta, joga fora, deleta.
Muito bem. Gente, amei essa conversa, esse cafezinho delicioso. E na próxima quarta a gente volta aqui com o nosso podcast. E sábado a gente se vê lá na Rádio FM do Povo. Beijos. Obrigada, tá? Tchau.